Livres da escravidão, porque também Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. 1 Coríntios 15, de 1 a 3. Coríntios 15, de 1 a 3. Diz assim, na Nova Versão Internacional: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vamos ler o verso 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o que diz a palavra de Deus, né? Nós estamos livres da escravidão porque Jesus, na verdade, ele foi ressuscitado dos mortos por Deus. Eu quero chamar a atenção que nós estamos livres da escravidão, mas eu gostaria de chamar a atenção desse mesmo capítulo, 1 Coríntios 15, verso 2, o apóstolo Paulo fala aos coríntios, né? Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. A salvação, ela pode ser perdida. O que significa isso, pastor? Não entendi. O senhor pode explicar, por favor? Quando você vem a Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador, você entrega a sua vida a Jesus Cristo, o que acontece? Você se torna um filho de Deus. Mas a salvação é um dia específico na sua vida, mas a palavra de Deus também fala que a sua salvação tem que ser desenvolvida. O que significa isso, ser desenvolvida? Alguns falam, não, eu tenho que ir aos cultos todos os dias. Não, eu não posso perder nenhum culto, não. Aí começa a falar de atividades no templo. Não é isso. Salvação não é isso. Salvação é o quê? Quando você recebe Jesus, você é salvo, mas você tem que continuar a caminhada. O que você tem que fazer nessa caminhada? Você tem que ler a palavra de Deus todos os dias, você tem que orar todos os dias, né? E o apóstolo Paulo estava preocupado com os coríntios, por quê? Eles estavam se afastando da palavra de Deus. E ele disse assim, quero que vocês se apeguem. Isto é, a salvação vai continuar na vida de vocês, desde que vocês continuem se apegando à palavra de Deus. Não é doutrina de igreja, né? Você tem que comparar tudo aquilo que o pastor prega com a palavra de Deus. Se o pastor não está pregando conforme a palavra de Deus, saia desse lugar, porque não é digno da sua presença. Toda igreja, todo templo que se diz cristão e começa a pregar coisas fora da palavra de Deus, você tem que sair de lá, você não pode continuar no mesmo local, né? Então, Jesus foi ressuscitado dos mortos ao terceiro dia. Por isso que nós fomos livres da escravidão. Primeiro, Jesus morreu na cruz. Mas, se ao terceiro dia Jesus não fosse ressuscitado por Deus dos mortos, nós não estaríamos aqui hoje. Então nós temos que prestar atenção muito nesse aspecto. Nós também somos livres da escravidão, o item 4, porque Jesus cancelou o escrito de dívida que nos era contrário, encravando-o na cruz. Vamos ler Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Com quem? Com Jesus. Perdoando
todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, de ordens, de leis, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O que significa esse texto? Jesus cancelou. Alguns comentaristas dizem a seguinte informação sobre o escrito de dívida: é o contrato de obrigação de guardar os mandamentos de Deus, juntamente com a estipulação da devida penalidade da morte contra os que desonrassem o cumprimento desse contrato. Todo aquele que segue e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem as suas dívidas em Deus canceladas imediatamente, lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. Então ele cancelou. Então, toda vez que você pensar na sua vida cristã, lembre-se, aquela lista de obrigações e de dívidas que você tinha com Deus foi cancelada completamente em nome de Jesus. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.